amados irmãos, irmãs, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sua família, sua casa. Continue te abençoando. Estamos todos com muitas saudades, das nossas reuniões, do nosso tempo em comunidade, em comunhão. Mas eu creio que logo, logo tudo vai melhorar e nós vamos poder nos reunir novamente, com muita alegria, com muito prazer que nós estamos aqui nessa reunião virtual, apesar de ser virtual, mas temos este recurso que Deus nos proveu, que Deus nos preparou para que de alguma forma, nós pudéssemos ter esse contato, esse relacionamento. Hoje é uma noite muito especial, porque nós vamos celebrar a ceia do Senhor juntos, e eu quero que você prepare já o pão, prepare o cálice, o suco, porque pastor Marion vai nos dirigir na comunhão da ceia do Senhor. Então é muito importante que nós façamos isso juntos como família, amém? E fazendo isso em casa como família, estamos fazendo como igreja, Que nós somos igreja do Senhor, famílias, igreja do Senhor Jesus. Eu quero ler um texto muito importante para o nosso situação, para a situação que nós estamos vivenciando hoje, muito pertinente, Que está no Salmo 46. Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Ainda que tudo isso aconteça, verso 4, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Depois, no verso 10, aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que coisa maravilhosa, Esse rio que é alegrado pelas correntes é a igreja, somos nós, são as nossas casas. Esse rio é o Espírito Santo que penetra, que entra nas nossas famílias e nos abençoa e nos alegra com a presença do Senhor. O Senhor está no nosso meio, jamais seremos abalados. Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa segurança. Ele estará conosco desde o romper da manhã até o final da noite, até 24 horas por dia, As nações estão bramando, os reinos estão abalados, Deus faz ouvir a sua voz, a terra está se dissolvendo diante de tudo isso, mas a palavra diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ora, se o Deus Todo-Poderoso está conosco, quem somos nós para temermos qualquer coisa que esteja acontecendo aí fora, não é mesmo? O Senhor está conosco. Aquietem-se, saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Então a palavra para nós hoje é essa: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Vamos nos aquietar na presença de Deus.
Vamos deixar que Ele domine, que Ele governe tudo que está acontecendo da maneira dele. Não vamos querer interferir, vamos orar, vamos clamar ao Senhor, vamos pedir a direção, a graça, a sabedoria, a proteção do Senhor. Isso nós devemos fazer, mas quando e como tudo se resolverá, depende dele. Não devemos ficar ansiosos e angustiados e oprimidos por isso. Amém? Vamos fazer uma oração e depois nós vamos ter o nosso louvor e o compartilhamento da palavra. Feche seus olhos. Pai querido, nós queremos colocar diante de Ti este tempo, cada irmão, cada irmã, cada família, ó Deus, que está agora participando dessa transmissão. Senhor, nós oramos para que a bênção do Senhor, para que a presença do Senhor esteja agora alegrando os nossos corações e principalmente, Senhor, aquietando a nossa alma. Aquieta o nosso coração, Senhor Jesus. Espírito Santo, coloca agora a Tua paz na vida de cada um dos irmãos. Meu Deus, oramos por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão angustiados, por aqueles que estão oprimidos, por aqueles que estão precisando de um milagre na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua vida financeira, emocional. Oh Jesus, coloca Tuas mãos de poder. Espírito Santo, entra agora em cada família, em cada casa, em cada lar, Senhor, trazendo a alegria do Senhor. Contagia, Senhor, as nossas vidas. Quebra agora, Senhor, todo o poder das trevas que quer nos abalar, que quer nos afligir, que quer colocar tristeza, angústia, insegurança. Quebra agora, Senhor, que o Teu Espírito esteja, ó Pai, enchendo agora os nossos corações e os nossos lares. Oh Deus, nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. Deus te abençoe. Boa noite, irmãos. Vamos mais uma vez aqui louvar a Jesus. Aproveita esse momento realmente aí na casa de vocês, onde vocês estiverem, para estar louvando realmente a Deus. Deixe que essa música toque o coração de vocês. E onde vocês estiverem agora, louve o nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, queremos Te conhecer, Deus. Queremos Te conhecer, ó Pai. É o nosso desejo, Senhor. Sim, Senhor, Pai. Oh, Senhor. Oh, Jesus. Venha mesmo falar, Senhor, aos nossos corações, Pai. Ah, Deus. Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer.
Graça e paz a todos vocês. É uma alegria estarmos aqui novamente juntos. E vocês estão vendo aí que nós estamos... A família toda está reunida, né? Então, nossa intenção hoje é tocarmos aí em 2 pontos essenciais que foram para as nossas vidas. E antes de tocar nesses pontos, eu gostaria de orar um pouco antes, né? Queria que fechássemos os nossos olhos e orássemos nesse momento, tá bom? Senhor Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor por tua graça, por seu amor por nossas vidas. Nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nossa família, na família da nossa comunidade, nas famílias da nossa comunidade. E nesse momento queremos repartir com os nossos amados irmãos um pouco da experiência que o Senhor nos proporcionou nesses anos todos aí. Pedimos que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de falar através das nossas vidas e que a Tua graça, o Teu amor, esteja sempre nos sustentando e nos dirigindo através da unção do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Bom, 2 coisas aí, elas foram importantes para nós nesses 40 e tantos anos aí, quase 43 anos de casados já, né? Uma delas foi o culto doméstico que a gente sempre realizou, principalmente quando as crianças, os 3 aí eram bem pequenos, e a participação na ceia. E para a gente iniciar, então, esse nosso testemunho, vamos dizer assim, eu queria que a Cidinha contasse um pouco da experiência dela de vida nesse tempo aí de experiências com Deus, né? Bom dia, amados irmãos. Meus avós vieram da cidade de Botucatu, e tinha uma fazenda lá, venderam essa fazenda e mudaram aqui para Jundiaí. E a minha experiência como cristã começou quando eu tinha de 7 a 8 anos. Eu e minha família morávamos bem próximo à casa da minha avó. E minha avó materna, né? Carinhosamente chamada de Vó Maria. Tratava-se de uma mulher de fé, coragem e cheia do Espírito Santo. Ela era frequentadora assídua dos cultos da Assembleia de Deus. Hoje, eu entendo que naquela época ela já era batizada com o Espírito Santo, porque em muitas ocasiões eu ouvia ela falando em línguas. E eu não entendia na época o que era falar em línguas. Mas eu tenho uma lembrança significativa e uma expectativa muito grande quando chegava o final de semana, porque principalmente aos domingos tinha escola dominical. E aí a minha avó nos chamava, eu e os outros netos, né? E nos levava a essa escola dominical, cuja professora, eu me lembro até hoje, ela se chama Rutinha, inclusive ela é irmã do pastor Timóteo, uma professora excelente, muito amorosa, que nos ensinava sobre a vida de Jesus, nos contando umas histórias de Adão e Eva, o rei Davi, a história de Esther, uma mulher excepcional, cheia de fé, e também, de uma maneira bem infantil, ela me passava essas histórias, de um modo fácil, que uma criança entende, e isso ficou marcante na minha vida. E também, nessas histórias, eu aprendi sobre a morte e ressurreição de Jesus. Outra coisa que me marcou nessa época eram as reuniões que a minha avó fazia na casa dela. Geralmente eram às sextas-feiras. E lembro-me que ela nos reunia e, na sequência, ligava o rádio. E a gente não tinha televisão, né? Então, ela sintonizava na pregação de um pastor da Assembleia e nós acompanhávamos quietinhos a transmissão do culto. Terminando esse culto, ela entregava para cada um exemplar do cantor cristão, que acho que todos conhecem cantor cristão, né? E nós passávamos a cantar alguns hinos, que ainda eu acho que alguns irmãos lembram,
que são eles. Mais perto eu quero estar, que é de origem inglesa, escrita por Sarah Frozen Adam, e foi feita em 1841. E também Rude Cruz, Ó com belos hinos cantam lá no céu. Acho que muitos irmãos conhecem. E entre outros. Lembro-me também que nesses momentos eu sentava ao lado dela e, de fato, sentia a unção do Espírito Santo, que não atingia só a mim, mas a todos que estavam presentes nas reuniões. Tanto na escola dominical, como nessas reuniões na casa da minha avó, eu saía feliz, alegre, com a esperança de que algo ia acontecer na minha vida. Essas experiências de infância, proporcionadas pela minha avó Maria, criaram em mim raízes tão fortes que, mesmo na adolescência e já na idade adulta, jamais esqueci. Foram, na verdade, o alicerce para que viesse a conhecer e buscar a Jesus de perto e entregar a minha vida a Ele e ser batizada nas águas no ano de 1982. Pelo querido pastor Jamê e o nosso querido pastor irmão Manzini. Foi um dia marcante na minha vida, pois nesse dia começou a conversão do Renato. Então, a minha história também não é muito diferente. Eu só quero lembrar alguns fatos também, que quando eu nasci, minha mãe quase morreu, parto realizado no sítio e tudo mais, por uma série de complicações, ela quase morreu e com o tempo ela e meus familiares comentavam que quando eu nasci ela ficou impossibilitada de amamentar e eu fui levado para uma mulher que morava próximo a gente lá, que era da igreja presbiteriana. E pode parecer uma coisa bem simples, mas o primeiro leite que eu tomei na vida, o meu primeiro alimento, foi de uma mulher cristã, uma mulher que temente a Deus. E segundo as histórias que a minha família contava também, é que essa mulher, quando me pegou no braço, ela falou o seguinte: esse menino há de ser um padre, um pastor, mas será um servo de Deus. Eu acho que eu não atingi ainda essa profecia totalmente, mas se Deus quiser, o Espírito Santo vai concretizar isso na minha vida. Tive também uma adolescência bastante normal para a minha idade e em 1975, 76 vim conhecer a Cidinha num local, numa empresa que a gente trabalhava. Né? Nos casamos em 78 e, assim, nós não éramos de fato convertidos, embora as raízes cristãs estavam no coração dela já desde essa época. E nossa vida foi assim bastante dificultosa para alguém que começa a vida assim sem uma direção de Deus, sem uma busca constante no Senhor, sem ter uma direção do Senhor ou sem estar assim buscando o Senhor todos os dias, né? E nossa vida quase que nossa vida de casados quase chegou ao fim 2 anos depois, em que nós tínhamos uma vida completamente assim independente, uma vida cada um vivia para si, né? Eu trabalhava numa indústria 10, 12 horas por dia. Cidinha trabalhava numa empresa de distribuição alimentícia, um grande atacadista aqui de Jundiaí, uma operadora de caixa. Ela fazia turnos, né? Então a gente só tinha a Andréia nessa época como filha, e os outros dois não tinham nascido ainda, e nossa vida era bem complicada, uma vida quase que independente. A gente quase não conversava, não se falava, os horários não batiam, então era uma vida bem complicada. E nós estávamos quase nos separando, para dizer a verdade. O que aconteceu foi que, no mês de janeiro de 1981, chegando em casa, numa quarta-feira à tarde, nessas tardes de verão, desci do ônibus da empresa, e a gente morava num bairro chamado Parque Eloy Chaves, aqui em Jundiaí, cujas casas são casas tipo assim, conjuntos habitacionais, casas todas iguais,
uma casa em cima, uma casa embaixo, e nós morávamos numa determinada rua, na casa de cima. Eu lembro que eu cheguei de tarde e normalmente eu ia buscar a Andréia na casa da minha cunhada, que ela tomava conta da menina durante o dia. Eu resolvi ir para casa primeiro para depois ir buscá-la lá. Eu cheguei em casa, subi a escada, olhei. Nossa casa era meio bagunçada nessa época, aí, por falta de tempo mesmo. Louça acumulada, roupa acumulada e casa para arrumar. A gente não tinha muitas condições financeiras também para sei lá, para manter a casa em ordem, né? Contratar alguém, alguma coisa desse tipo. E a hora que eu entrei em casa, eu vi assim tudo arrumado, a sala bem arrumadinha, com vaso de flor. Olhei de canto de olho assim na cozinha, tinha uma janta preparada lá. Então, tudo arrumadinho, a casa cheirosinha. Eu até cheguei a pensar que eu tinha entrado em casa errada. Eu só tive certeza que eu estava na casa certa quando a Andréia saiu do quarto do fundo lá, com 3 anos de idade, toda tomado banho, 2 Chiquinhas, assim, uma de cada lado, e falou: "Oi, pai". Aí eu vi que era ela e eu vi que a Cidinha saiu do quarto também e falou assim: "Preciso conversar com você, né?". Eu na hora achei que ela ia falar assim, ó: "Vai, pega as suas coisas, vai embora", ou eu pego minhas coisas, eu vou embora, sei lá o que, alguma coisa nesse sentido assim. Sentamos na sala e ela falou para mim assim: "Olha, eu pedi demissão do serviço hoje, eu resolvi que nós vamos cuidar da nossa família. Creio em Deus que a gente vai conseguir viver com o que você ganha". Eu lembro que eu ganhava muito pouco naquela época lá. Eu era auxiliar de escritório na empresa que eu trabalhava. Mas assim, então eu vou cuidar da nossa filha, cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família, mas tem uma condição só. Eu gostaria de voltar para a igreja. Gostaria de voltar a frequentar a igreja. A igreja chamada Igreja Peniel na época, né? Falei, tudo bem, amém, né? Casa arrumada, comida feita, tudo arrumadinho, bonitinho, pode ir para a igreja, né? Mal sabia que Deus estava começando uma obra em nossas vidas, porque alguns meses depois ela já me falou o seguinte: ela ia para a igreja, eu ficava em casa, nos domingos à noite. E aí chegou um belo dia, ela falou assim: "Eu quero me batizar". E a experiência do batismo dela, em 1982, foi uma experiência fantástica para mim. Sim, eu chorei muito no dia do batismo dela, segurando a Andréia no colo. A Adriana também acho que foi batizada junto com ela, porque estava na barriga da mãe nesse período aí, né? 4 meses. 4 meses, 4 para 5 meses de gravidez. Então, assim, foi aí que Deus começou uma obra em nossas vidas. Alguns meses depois, em 8 de maio de 1983, eu desci as águas. Foi um, foi um trabalho assim minucioso do Espírito Santo na minha vida. E depois que eu desci as águas, minha primeira atitude em casa foi na semana seguinte eu fui até a livraria e com uma livraria evangélica aqui em Jundiaí, perto de onde eu trabalhava, e comprei 5 Bíblias, uma para mim, uma para a Cidinha, ela tem até hoje. Essa aqui é a minha, meio desgastada já com o tempo. Essa aqui para a Cidinha e uma para cada filha. E nós começamos a partir daí a nos reunir diariamente. Todos os dias à noite eu chegava do trabalho, Cidinha já tinha preparado a refeição, tal, e a gente terminava a refeição, nós íamos para a sala e líamos um trecho da palavra, cantávamos do nosso jeito mesmo e tínhamos um tempo de comunhão com Deus. Foi um tempo tremendo. Então, essa foi uma das bases que sustentou a nossa família durante todo esse tempo. E a outra coisa que sustentou a nossa família foi a ceia. Então, a nossa participação na ceia, assim, aos domingos, e fomos entendendo cada vez mais que a ceia do Senhor deve ser praticada em família. Mas sobre a ceia eu quero falar um pouco mais para frente. Agora eu vou dar uma oportunidade aí para os nossos filhos falarem, tá bom? Bom dia. Bom, eu venho aqui com alegria compartilhar um pouco do que a gente viveu em família. Eu lembro muito bem que a gente tinha um sofá verde, não era verde, era cinza, e era de couro assim. Aí a gente sentava nesse sofá, nós três, e eu lembro que eu tinha muita dificuldade para fazer leitura, mas mesmo assim meu pai fazia todo mundo ler. E aí todo mundo falava para eu começar porque eu que demorava mais para ler. Então sempre começava comigo.
Aí eu lembro da minha irmã sempre me ajudando a fazer a leitura, minhas irmãs fazendo leitura, mas era um tempo muito gostoso, porque era o tempo onde eu via meu pai tocando violão, onde meu pai louvava, onde eu brincava com minhas irmãs, as minhas irmãs me ajudavam com as minhas limitações, acabando de aprender a ler. Então, era um tempo muito gostoso, porque, além de tudo, eu aprendi um pouco mais do que a palavra de Deus com algumas histórias, e aquelas histórias me encantavam. Por exemplo, Davi e Golias, a história de Sansão, que era a que eu mais gostava. Então, o nosso culto em família, assim, era gostoso, porque a gente dava risada das palavras erradas que eu falava, a gente, o meu pai puxava a orelha para a gente ficar tudo sentado bonitinho, a minha mãe sempre fazia uma janta gostosa para a gente, então depois da janta a gente tinha um tempo em comunhão, e aí era o tempo que a gente tinha que ficar todo mundo em silêncio e ouvir o que meu pai estava falando. Mas era gostoso porque era o nosso tempo em família. A gente dava risada porque a gente aprontava, a gente ficava cutucando um outro. Aí meu pai chamava a nossa atenção, mas era gostoso porque eu via como era bom ser introduzido numa família, né? Como é bom ser participativo. Então a gente tinha muitas tempo de oração, a gente orava, eu orava do meu jeitinho, mas eram orações sinceras, orações que fazia a nossa família ter um tempo em comunhão juntos, fazia a gente se perdoar, aquelas brigas de irmãos, né? Então, nesse tempo tempo de oração, a gente reconhecia o que a gente estava errado, então a gente se abraçava, a gente pedia perdão um para o outro, e a gente ia dormir muito em paz, assim. Então, o que eu lembro dessas reuniões, assim, em família, é de eu lendo a palavra e aprendendo a ler com a palavra de Deus, assim. Meu pai fazendo todo mundo ler um pedacinho da Bíblia. E era gostoso porque, com todas as coisas, a gente tinha um tempo de comunhão nosso, assim, brincando, obedecendo, louvando, cantando. Então, o que me marcava muito era isso, assim, era a leitura da palavra, com cada um tinha que falar. E a gente aprendia muito com isso. Gente, meu nome é Davi Luiz. Eu quero falar uma coisa da reunião quando a gente canta lá em cima. Aqui em casa, né? Uhum. Pode falar. Toda você tem o coração, gente. Fala direitinho, fala alto, para todo mundo escutar. Uma dessas reuniões que aconteceu, Minha vida mudou. sua vida mudou? Por quê? Por quê? Porque no que o Tiago estava falando, eu acredito muito nisso. Uhum. Que Jesus Cristo, né? Uhum. Morreu pelos nossos pecados. Amém. Amém. Glória a Tem Deus. um capítulo na Bíblia que eu quero falar. Fala, filho. Davi era um pastorzinho, cuidava das suas ovelhas no campinho. Amém. Ele protegia as ovelhas de leões, ursos e lobos. Amém. 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 O pai dele falou para levar 3 pães para os irmãos. Quando ele chegou lá, ele falou: quem é esse grande aí? Daí ele queria lutar contra ele. Daí ele não conseguiu vestir a armadura, que era muito grande. Ele foi sem a armadura, com 3 peças num riacho, daí nele. Acertou o teste do gigante, né? Amém. Amém. Glória a Deus. Vou contar um pouco de uma experiência que eu tive, né, com relação ao culto doméstico. Como o irmão falou, a gente tinha sempre esse costume, realmente, cada um tinha que ler um trecho, mas eu tive uma experiência muito marcante na minha vida com o culto doméstico. Nos meus 8 anos eu me batizei, e cerca de um mês depois do meu batismo nas águas,
eu fui batizada com o Espírito Santo no culto doméstico. Então, isso foi uma experiência muito marcante para a gente. Então, nesse momento que a gente tinha de oração, realmente, depois que a gente fazia a leitura da palavra, eu tive esse encontro com Deus de uma outra forma, realmente, que foi o batismo com o Espírito Santo no culto doméstico. Então, isso fez uma diferença muito grande na minha vida, realmente, de ter esse momento em família, quando a gente tem como propiciar esse momento com os filhos, entre os irmãos, de ter esse momento de louvor, de adoração, como ele colocou. E para mim foi muito significativo isso, né? Porque num dos momentos desse que eu fui batizada com o Espírito Santo. E hoje a gente também tem uma experiência na nossa família com relação ao culto doméstico. Depois que eu me casei, né? A gente também tem isso na nossa família de fazer esse culto doméstico. E a gente teve uma experiência muito marcante também com a nossa filha mais velha, né? Então ela vai falar um pouquinho também sobre isso. A gente sempre teve o costume de ler a Bíblia juntos e de orar. Meus pais sempre me incentivaram a orar, mesmo do meu jeitinho, né? Bem simplesinha mesmo. E eu lembro que quando eu tinha mais ou menos a idade da minha irmã, uns 5 a 6 anos, e a gente estava em uma Páscoa, perto da Páscoa, acho que no feriado de sexta-feira, e aí a gente fez uma ceia. E meus pais fizeram uma ceia comigo, me explicando qual era o verdadeiro significado da Páscoa. E aí a gente tomou do vinho, né, do suco de uva e comeu do pão. E foi lá que eu aceitei Jesus na minha vida e como eu comecei a tomar as minhas decisões para um pouco depois ser batizada nas águas. Então, acho que foi isso, né? Como a minha mãe disse, eu também aceitei Jesus em um culto doméstico. Aceitei ele na minha vida, na minha primeira ceia, que foi em casa com os meus pais, entendendo o verdadeiro significado da Páscoa. Amém. Andréia, sua vez. Oi, é que eu fui buscar a Bíblia. Foi buscar a Bíblia. Então, eu fui buscar a Bíblia, ó, que eu tenho ainda também. Que bom. Eu tenho a Bíblia de quando eu ganhei, ó. Uhum. Aqui, ó, dedicatória, porque é da glória do meu pai e da minha mãe, para a minha amada filha Andréia, que está sendo a formação do caráter de Cristo, e o ministério do Espírito Santo, que desabroche como uma linda manhã. Olha aqui, eu tenho essa Bíblia ainda, tá vendo? Na verdade, eu fui meio pega de surpresa para poder falar, eu não queria falar, mas eu lembro meus irmãos falarem, meus pais também. Eu lembro de bastante coisas, logicamente, que eu acho que era a filha que mais dava trabalho, e eu lembro que eu olhava que o capítulo que eu ia ler tinha que ser o mais curto. Aí deixava os capítulos mais compridos, a parte mais comprida para os meus irmãos mesmo lerem a parte da Bíblia. Então, acho que eu sempre dei mais trabalho mesmo para eles. Na verdade, esse costume de fazer essa leitura, como aqui em Bragança, a gente não frequenta regularmente uma comunidade, eu dessa quarentena tenho feito a leitura da Bíblia aqui em casa, e o Lucas Dias, que ele está comigo também, e parte dessas histórias que eu aprendi eu passo para ele tem uma Bíblia de historinhas que nós estamos lendo. E a gente tem feito a oração do Pai Nosso, um pouco dessa referência do que eu tive na infância, que eu tenho passado para ele, tem sido muito bom, para ele poder também ter essa segurança de ter oração, de ter um conforto, de ter um porto seguro nos momentos da vida dele. Então, é mais isso. Logicamente que os meus irmãos eles são mais coerentes nas questões realmente de igreja, de Bíblia, mas eu realmente lembro que eu era a que mais aprontava entre eles nesses cultos. Meu pai sempre muito bravo e mandando ficar quieta e tal. A gente fingia que estava com sono na hora de ler a nossa parte, e era isso. Mas o importante é que realmente eu tenho tomado esse ato na quarentena agora, de levar um tempo, que é uma coisa que há muitos anos da minha vida eu não tinha feito. Eu também, para poder me ajudar nas orações, tenho usado esse livro que chama As 10 Armas de Guerra Espiritual, que eu e o Luca, a gente faz essas orações, são 10 orações para fazer durante 40 dias. Então, tem nos ajudado um pouco
para a questão desse distanciamento, do como fazer oração, do que realmente solicitar de proteção. Então é isso. Amém. Alguma coisa, Luca? Luca. Vai lá. Pode falar. É uma história que eu e minha mãe lemos, a gente leu, é que quem entrava, um pastor cuidava das ovelhas, e quem entrava pela outra porta não era um pastor, era um ladrão. E quem entrava pela porta das ovelhas era a pessoa do bem. Era o pastor. Era o pastor. Aonde que você leu essa história? É que ontem a gente estava lendo sobre a... Hoje a gente estava lendo em João, fala. Foi em João que a gente estava lendo ontem. João. A gente estava lendo do João ontem a história do pastor, que o pastor vem, conhece suas ovelhas, leva para o caminho do bem. Amém. E quem não é pastor, os falsos pastores, não conhecem suas ovelhas, aí levam para outro caminho. É isso, né? Era isso que a gente leu ontem. Amém, amados. Então, assim, esse é um pouco da história da nossa família. E eu queria deixar registrado aqui dois versículos extremamente importantes para nós aí. Um deles é o que norteou a nossa vida todo esse tempo aí. Nós tivemos uma vida como família, ou estamos tendo ainda, mas enquanto estávamos todos juntos em casa, tivemos uma vida de família mais normal possível. Brigamos bastante, nós rimos bastante, nós tínhamos assim uma vida, mas teve sempre um versículo na Bíblia que nos norteou. E esse versículo está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, que diz o seguinte. Um versículo que todo mundo sabe de cor, mas essa versão diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, esse versículo sempre norteou as nossas vidas. Nos momentos em que a gente estava no alto da montanha, ele servia para nos regozijarmos com Deus. Nos momentos em que a gente estava no vale, momentos de tristeza, servia para nos sustentar e reerguer a nossa fé. Então, assim, nossa vida foi sempre sustentada por esses momentos que passamos juntos, eles foram marcantes para todos nós. Marcaram a minha vida, a vida da Cidinha, a vida da nossa família e a vida dos nossos filhos, como vocês puderam ver aí. Além das questões das brincadeiras, de ficar bravo, que na minha opinião não é verdade, mas o fato é que eram momentos preciosos juntos, quando nós sempre foram momentos preciosos. Com o tempo passando, vindo as faculdades à noite, vindo os outros compromissos de trabalho, esses tempos foram se escasseando, assim, da regularidade diária. Mas sempre que possível, nós retomávamos, sentávamos juntos e tínhamos o nosso tempo de comunhão. A outra questão que também sustentou as nossas vidas foi a ceia do Senhor. Durante muito tempo a gente não entendia o que era ceia. Principalmente quem veio de um meio que eu vim, o significado da ceia era sempre meio complicado. Mas, assim, o Espírito Santo foi suficientemente capaz, como ele sempre é, para que durante o tempo, passando o tempo, nós tivemos uma revelação de fato do que é a ceia. A ceia, ela é o elo de ligação, é o elo de sustento das famílias. Não importa se você está mal, se você está bem, se você está em pecado, se não está, eu falo isso com muito cuidado. Mas, assim, eu creio que a ceia é uma ordenança do Senhor e ela foi o outro pilar que sustentou as nossas famílias. Foi uma aliança, isso, de fato, bem lembrado, uma aliança que sustentou a nossa família e tem sustentado até hoje. Hoje com mais revelação, sem dúvida, hoje com mais, assim, crendo no que realmente, de fato, significa a ceia para todos nós. É por isso que eu convido a todos, nesse momento, a onde você está aí, celebrar a ceia, lembrando que o Senhor disse o seguinte, na noite em que ele foi entregue, né? O próprio apóstolo Paulo, na recomendação aos Coríntios, no seu capítulo 11, ele diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor, o que também entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é entregue por vós.
Isso é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, nesse momento aqui, nós vamos partir o pão juntos. Quero que você, na sua casa também, parta o pão junto com a sua família e possamos, nesse momento, fazer isso em memória do nosso Senhor. Sim? Então, eu queria que todos aí, juntos nesse momento, partíssemos o pão e tomássemos a ceia e comêssemos o pão celebrando aí a memória do nosso Senhor, tá? Mas Deus, sendo Pai, podemos comer aí em nome de Jesus. Vencido, promoveu o resgate do que estava perdido, enviando Jesus, luz divina que brilha, restaurando na cruz sua grande família. E por Diz, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, nós estamos aqui, porque todas as vezes que comerdes esse pão, beberdes esse cálice, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, nós agora tomamos esse cálice, celebrando a morte e a ressurreição do nosso Senhor. Na esperança, na viva esperança, na fé, que um dia nós estaremos tomando com ele, na sua casa, na sua mesa, junto com o nosso Deus. Podemos tomar agora em nome de Jesus. Amém. Deus ama a família, na velhice ou infância, acima de tudo. Meus queridos e amados irmãos, mais uma vez eu quero agradecer a Deus por esse momento que passamos aqui junto com a família. Vejam que Deus é misericordioso para conosco, né? Então, todo esse processo, toda essa aproximação de Deus começou com a vida da Cidinha. Ela foi a primeira a entregar a sua vida ao Senhor aqui em casa. Na sequência, eu me batizei, depois batizou a Andréia, depois batizou a Adriana, depois batizou o Luiz. E hoje já temos 2 netos batizados, a Kete e o Luca. Então, assim, eu vejo que a fidelidade do Senhor está, assim, se estendendo a toda a nossa família. Amém. Amém. Queridos e amados irmãos, eu quero encerrar essa pequena mensagem que nós trouxemos aqui como família, para que, se por um acaso você estiver passando por algum problema, clame ao Senhor, busque ao Senhor. Foi isso que nos ajudou em toda a nossa jornada. Se você está feliz e está alegre, cante louvores ao nosso Deus. Louve ao Senhor, porque todas as coisas contribuem ricamente para o bem daqueles que amam a Deus. Tá bom? Um grande abraço a todos. Meus amados irmãos, vocês que estão ouvindo, vocês deu para ter uma ideia de que como é que é uma reunião em família, né? Um fala, outro fala depois, outro fala depois, e assim a comunhão vai fluindo, né? Assim, nós, como família, desejamos a todos vocês aí que tenham um excelente domingo, separe um tempo de comunhão para vocês, para a família, que o Senhor abençoe também vocês essa semana. Que a graça, o amor do nosso Pai esteja com cada um em nome de Jesus. Então, eu queria fazer uma última oração, um pedido ao Senhor para todos que estão ouvindo nessa manhã. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja e que faça resplandecer o seu rosto sobre você e te dê a paz. Lembrando que um dia um pastor muito querido meu falou o seguinte no púlpito, né? Que essa frase que diz que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você significa que o Senhor está sorrindo para você. Então, que o Senhor sorria para você nessa semana aqui.
e que a graça do Senhor envolva você e sua família, e que teu Espírito Santo esteja te dirigindo em nome de Jesus. Vamos lá. Para encerrar, Maranata. Enviando Jesus, luz divina que brilha, restaurando na cruz sua grande família. E por isso ainda hoje, em qualquer circunstância, Deus ama a família na velhice ou infância. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és Glória a Deus. Muito boa, muito bom participarmos do louvor gostoso, participarmos da ceia do Senhor, ouvirmos uma palavra maravilhosa que vem trazer paz, comunhão aos nossos corações, alegria de saber que a presença do Senhor está conosco e que nada pode tirar a nossa confiança nele, na palavra, na presença dele. Amém? Vamos orar, terminando essa nossa reunião e pedindo a bênção de Deus para a sua casa, para a sua família. Feche seus olhos, se possível, dê a mão para a pessoa que está do seu lado,
Vamos orar juntos, amém? Pai querido, nós te agradecemos, ó Pai, por esse tempo maravilhoso que tivemos na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, pelos cânticos que fazem com que o nosso coração se encha de fé e de alegria, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra que renova a esperança em nossos corações. Ó Deus, concede a cada um agora, ó Pai, uma semana de bênção, uma semana de paz, uma semana cheia da graça, da unção do Senhor. Oh, meu Deus, nós oramos pela proteção dos Teus anjos em cada lar. Senhor, levantamos agora um clamor, ó Pai, por cada família que está nos ouvindo, que está nos assistindo, Senhor. Pai querido, Espírito Santo, enche agora cada casa, cada lar, cada pessoa, em nome de Jesus. Nós abençoamos, ó Pai, abençoamos cada irmão, cada irmã, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém, queridos. Tenha uma noite abençoada, uma semana maravilhosa, na graça, na paz, na fé, na confiança que o Senhor é a nossa rocha, o nosso refúgio, e não precisamos viver angustiados, assaltados no nosso coração. Amém? Deus te abençoe. Boa noite.